Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que esteja tudo bem. Deus é muito bom, amém? Agora nós vamos a Êxodo capítulo 20, versículos 22 e vamos entender as leis acerca dos altares, amém? Essa seção, muitas vezes chamada de livro da aliança, explica em detalhes como os 10 mandamentos devem ser vividos e demonstrados na vida do povo em aliança com Deus. Então, na lei acerca dos altares, Moisés vai dizer: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Viste que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois sobre ele manjares, pois se sobre eles manejares a tua ferramenta, profaná-los-á. Nem subirás por degrau o meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Amém? Então, a primeira explicação acerca das ordenanças é Deus dizendo que os filhos de Israel não deveriam, vamos dizer assim, fazer deuses com D minúsculo, nem de prata, nem de ouro, nem de coisa semelhante alguma. Amém? Deus é único. E nós não podemos pegar Deus e transformá-lo em imagem humana. Eu sei que existem religiões por aí que têm costumes, né, de cultuar imagens, né, seja de pessoas, seja de animais, seja de um misto de animais, ou até mesmo cultuar a natureza, chamando os elementos da natureza, de Deus. O próprio homem, em muitas nações, durante a história da humanidade, quis ser Deus, né? Então é muito importante nós entendermos que esse lugar de adoração, esse lugar de culto, esse lugar de devoção, a quem nós direcionamos o nosso coração em fé, é somente ao Deus verdadeiro, Deus vivo, amém? Que hoje é representado através de Jesus Cristo, né? Não através da imagem de Jesus, mas através da pessoa de Jesus, do nome de Jesus, do que ele representa, pelo que ele fez, amém? Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele manda nós termos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, se esvaziou da sua glória e foi achado na forma humana, né? E quando o homem se submeteu de tal forma que foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Então é importante nós entendermos isso. Amém? Versículo 24. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. É muito interessante. O sacrifício era o centro ao redor do qual girava todo o culto. Holocaustos. O holocausto era o mais comum dos sacrifícios, sendo oferecido 2 vezes por dia, de acordo com as instruções meticulosas, incluía touros, ovelhas, cabras, pombos e rolas. O animal inteiro, exceto a pele, era queimado no altar, porque ia depender da condição de cada família ou de cada ofertante. Amém? O propósito do holocausto era fazer expiação pela pessoa que trazia o sacrifício. Não tirava o pecado, mas tornava possível uma comunhão com Deus. Então, era oferecido um animal, derramado o seu sangue, queimado o seu corpo, né? E aquilo ali representava uma substituição. Um animal puro, sem defeito, sem mácula, né? O melhor das crias, no lugar daquele que ofertava. Por quê? Existia uma sentença de morte, existia uma sentença de condenação. Mas Deus, para aplacar isso, ele vai, ao longo da humanidade, trazendo, né, imagens, fazendo com que o homem entenda que ele necessita
da vida de um justo, da vida de um substituto. E Deus vai utilizar animais, como diz aqui, né? Touros, ovelhas, cabras, pombos. Então é muito importante nós entendermos isso. O holocausto fazia com que a ira de Deus ela fosse derramada sobre o animal para que a bênção de Deus fosse derramada sobre o ofertante. E também isso prenunciava Jesus Cristo, né? Se nós formos observar João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. E era o seu próprio primo, né? Interessante isso. E João vai dizer aqui, ó, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, né? Jesus Cristo, o verdadeiro holocausto, que como cordeiro de sacrifício, de uma vez por todas, tira o pecado do mundo. Enquanto na velha aliança os animais somente cobria o pecado, na nova aliança não. Jesus, ele tira o pecado. Amém? Jesus verdadeiramente, ele tem o poder de purificar a nossa consciência, de nos dar uma nova vida. Esses animais e esses sacrifícios de holocausto que eram feitos, eles não tinham esse poder, né? Eles não tinham essa virtude, eles apenas cobriam o pecado. O homem conseguia ainda ter, de uma certa forma, comunhão com Deus, mas não na intensidade que nós temos. E outra coisa, o Espírito de Deus ainda não habitava no homem, porque ele era morto espiritual. Amém? O Espírito dele era ausente da vida de Deus. Hoje não. Através do novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar no homem porque o Espírito do homem é vivificado, né? Paulo fala isso lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos vivificou juntamente com Cristo, né? Então é importante nós entendermos isso, que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, daí a importância de nós cultuarmos a Jesus, daí a importância de nós entendermos a palavra e o propósito da vinda de Jesus, né? João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a vida. João também escreve dizendo, olha, eu vos escrevi para que vocês saibam que tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. E essa vida, ela vem operar em nós, nos tirando essa consciência de pecado. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A partir do momento que eu e você fazemos Jesus Senhor da nossa vida, nós somos resgatados do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Hoje, espiritualmente falando, nós estamos no reino da luz. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, amém? Por causa do Espírito Santo que veio habitar em nós e por causa desse Espírito que veio habitar em nós, ele pode nos revelar a palavra de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, amém? Essas ofertas pacíficas, né, eram comidas pelos sacerdotes que demonstravam a aceitação de Deus para tais ofertas, e outras partes eram comidas por aqueles que as ofereciam. Então havia uma participação entre o ofertante e a oferta. Como hoje, entre o cristão e Cristo, eles participam um do outro, né? Paulo escrevendo, ele diz assim, aos Coríntios ele diz assim, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Então há uma participação espiritual. Aquele que nasce de novo, ele não vive mais para si mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 14. Diz que aquele que nasceu de novo, né, ele entende que Cristo morreu por ele para que agora a vida que ele vive, ele não viva mais para si mesmo, mas viva esta vida para aquele que por ele morreu ou antes que ressuscitou. Ou seja, nós precisamos viver a vida voltados para Jesus. Amém? Espero que você tenha sido muito abençoado. Leia sempre a palavra de Deus,
busque ver os comentários bíblicos, amém? E os textos que são, vamos dizer assim, próximos uns dos outros, para que você possa ter um entendimento melhor a respeito dessas coisas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.